Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse aqui é o segundo vídeo do canal, gravando, né, falando um pouquinho sobre minhas opiniões, visões sobre o sistema, sobre trilhos da região metropolitana de São Paulo, ok? Como eu vi que o primeiro vídeo teve bastante visualização, né, um alcance bem longo, eu tive bastante ânimo de fazer um segundo vídeo, né, falando sobre algumas coisinhas a mais, como eu tinha prometido no primeiro, inclusive, né? E cá estamos aqui, né? Então, sem mais delongas, né? Vamos começar. Só um pequeno adendo antes de começar o vídeo. Algumas pessoas nos comentários do vídeo anterior me questionaram sobre esse mapa, né? Que eu uso nos vídeos aqui, das linhas interativos e tal. Isso aqui é um projeto pessoal, tá? Que eu fiz. Ele pode ser visto no aplicativo do Google Maps no celular ou pelo computador, onde você consegue visualizar e interagir individualmente com as linhas e estações de trem e metrô, tá? Novamente, um projeto pessoal, de muito tempo de trabalho, inclusive, tá? Que eu tenho aperfeiçoado, colocado estações, colocado a estrutura física das estações, das apropriações, tá? Com traçado real, onde cada linha passa exatamente por onde ela deveria passar. Por exemplo, a linha 14 Onix, eu fiz ela o trecho inteiro dela, usando as plantas disponibilizadas pela SPI, para traçar exatamente cada rua na qual ela vai passar, cada trecho, cada estação, onde vai ser cada coisa, né? Para poder visualizar com mais detalhes e, enfim, né? É uma ferramenta, tá? E caso alguém tenha interesse, vai estar nos comentários, tá? É de graça, vou colocar o link, é um acesso pelo Google Drive. Então, fiquem à vontade, tá? E qualquer sugestões, coloquem nos comentários também, que, enfim, tá? Eu vou ponderar, vou considerar. Mas, bom, é isso. Tá? E como vocês podem ter visto pelo título desse vídeo, o assunto de hoje é sobre Guarulhos. Olha só, né? Recentemente, se você tem acompanhado as notícias sobre o metrô de São Paulo e tal, vocês têm visto que tem algumas notícias interessantes surgindo, principalmente sobre a linha 2 verde, né? E a linha 19 celeste, né? E como guarulhense, eu posso dizer que esse trama do metrô, trem metrô aqui na cidade de Guarulhos, é uma história de anos, né? Enfim, né? Guarulhos no passado já foi atendida por um sistema ferroviário, né? Que foi o Tramway da Cantareira, que seguia atualmente o mesmo traçado que a gente pode ver, inclusive, aqui no Maps dessas avenidas, né? Ó. Depois do Tucuruvi, a gente vê, por exemplo, essa Avenida Doutor Antônio Maria Laê, que aparentemente contorna, né, uma área vazia, se você parar para ver, enfim, né, aqui tem uma estrada atualmente, mas tem árvores, né, meio que tem um leito aqui, né, e se você for parar para analisar, por exemplo, linhas de trem que cortam bairros na superfície, como a própria linha 11 Coral, a linha 2 Verde, nós temos vias que correm paralelas a ela, né, como o viaduto Milton Leon, ó. Vocês veem que paralelamente à linha existem ruas, né, como a Avenida Radial Leste, ó, essa rua Renato, enfim, tá. E aqui no caso era a mesma coisa, né? Então você pode ver que essa rua, ela se estende, eu vou até usar a régua aqui, ó, ela se estende partindo do Tucuruvi por toda esse leito, essa extensão, até chegar em Guarulhos. E ó, você percebe que há um traçado aqui muito interessante, né? E se você for olhar no mapa, isso aqui é exatamente o mesmo traçado que o trem da Cantareira percorria para chegar aqui em Guarulhos, né? Depois da desativação, a rodovia foi desmontada e no lugar do leito da ferrovia, foram construídas estradas, né, e parques lineares, que é justamente o que a gente vê, né? Por exemplo, o anel viário aqui em Guarulhos, que atualmente é um corredor metropolitano, ele é exatamente o trecho, exatamente o leito da antiga ferrovia, né? Então, ou seja, isso é interessante, né? E desde então, desde a desativação do Tramway, Guarulhos não foi mais contemplada por linha de trem, exceto da linha 13 Jade, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje, mas eu ainda pretendo deixar um vídeo guardado só para ela, tá? O foco aqui hoje é o metrô que pretende, né? Os planos de metrô aqui em Guarulhos, né? Então vamos lá, vamos começar, né? Para você que não tá ligado de nada que está acontecendo, atualmente existem dois projetos de linhas de metrô,
para Guarulhos, tá? Um deles é a tal da linha 19 Celeste, cujos planos são de ligar a estação Bosque Maia, aqui na região próxima à região central de Guarulhos, até a estação Anhangabaú, da CPTM, tá? Na primeira fase, na fase 2, a gente tem uma expansão indo até Campo Belo, se eu não me engano, né? Isso mesmo, onde vai fazer a integração com a linha 5 Lilás e com o monotrilho da linha 17 Ouro. E, enfim, essa segunda fase, ela tá meio, de certa forma, esquecida, né? E a gente vê que é um projeto meio distante, né? E atualmente a primeira fase, que é de Anhangabaú até Campo Belo, aliás, de Anhangabaú até Bosque Maia, está em estados bem avançados de estudo, né? Desapropriações já estão ocorrendo, já temos o projeto básico concluído, né? E recentemente, nessa última semana aqui, o metrô fez o leilão dos lotes da linha 15, aliás, da linha 19, né? Que são 3 lotes. O primeiro lote, o lote 1, é que vai de Guarulhos, aqui no Bosque Maia, até Itabejica, são 5 estações. O segundo lote são mais 5 estações, ou seja, a estação Jardim Julieta, Jardim Brasil, aliás, Vila Sabrina, né, agora, Jardim Japão, até Vila Maria, é o segundo lote. E depois, se não me engano, Silva Teles aqui, né, não, Catumbi, até Anhangabaú é o terceiro lote, né. E foi feito os leilões, e a Odebrecht ficou com 2/3 dos lotes da linha, e uma outra empresa ficou com 1/3, né. Ou seja, essa linha está bem avançada, né. Ela e a linha 20 Rosas estão caminhando a passos largos e definitivamente vão ser as primeiras linhas de metrô a surgirem, né, depois da linha 17 Ouro e da linha 6 Laranja, se o ritmo continuar acontecendo, né, se tiver tudo continuar acontecendo com essa ordem, né. Então, poxa, se você é guarulhense e você vê a notícia dessa, você de certa forma se anima, né, não só por essa notícia, mas também pela notícia da linha 2 Verde, né, que ainda está em passos ainda mais adiantados, né. Temos aqui a linha verde vindo da Vila Prudente até a Penha, né, uma expansão que está acontecendo aí por anos e que está adiantada, né. Já temos esse trecho inteiro entre Vila Prudente e o Complexo Rapadura, que está aqui, já escavado, né, e agora a tuneladora está sendo remontada na Penha para escavar até o Complexo Rapadura de novo, né, e terminar assim as escavações de túneis, né. E enquanto essa obra termina, temos uma outra seção começando, né, que é justamente entre a Penha e a Estação Dutra, em Guarulhos, onde a gente vai ter justamente a baldeação, conexão entre a linha 2 Verde e a linha 19 Celeste, né. Então, poxa, ótimo, né. E você começa a ver as notícias, né, por exemplo, a Estação Penha de França, ela já teve o terreno terraformado, já teve o poço demarcado, o poço está levemente escavado, né? Temos já demolições ocorrendo aqui na região da futura estação Gabriela Mistral, né? Temos uma notícia aqui também, deixa eu pegar aqui agora, ó, do Via Trolleybus, notícia recente, ó, o metrô inicia intervenções no pátio Paulo Freire, da linha 2 Verde, né? Então, logo vamos ter movimentações nessa área, né? O pátio Paulo Freire vai ficar um pouco aqui em cima, né, não vai estar em São Paulo, porque ele vai estar acima do Rio Cabuçu de Cima, então aqui em Guarulhos, então, ou seja, temos oficialmente um início de obras da linha 2 Verde em Guarulhos, o que é algo muito bom, né, é muito animador. Aí temos também a estação Ponte Grande, né, onde uma empresa já teve proposta, de certa forma, aceita pelo metrô para começar as obras logo, e enfim, né. E de novo, né, você vê esse tipo de notícia aí e você se anima, sendo guarulhense, né? Até porque esse canto do metrô de chegar em Guarulhos é algo antigo. É algo de anos, exato. E, bom, essa linha 13 atualmente não serve muito para quem mora em Guarulhos, né? Novamente, eu vou deixar um vídeo só para ela, mas digamos que essa linha, ela conseguiu errar completamente todos os alvos de lugares que ela deveria atender, tá? Ela não tem estações e regiões movimentadas ou próximas de avenidas movimentadas da cidade de Guarulhos, como a Avenida Monteiro Lobato, por exemplo, exceto a Hélio Smith, né? Mas a Hélio Smith é uma rodovia que só usa quem vai para o aeroporto, né? Além de que essa estação ela fica muito longe, extremamente longe do bairro em si, onde a população mora.
Então, possivelmente não compensa para você sair daqui do meio da Vila Barros para vir até a Estação Guarulhos-Sicap pegar trem, tá? Para ir para o meio do caminho, depois parar aqui, tem que pegar outra baldeação, tá? E a estação aeroporto é a mesma coisa, tá? Aeroporto Guarulhos é a mesma coisa. São estações isoladas, que não passam no bairro, tá? E que, na minha visão, foram feitas apenas para acessar o aeroporto de Guarulhos. Essa linha não foi feita para Guarulhos, ela foi feita para o aeroporto de Guarulhos. E são coisas, na minha opinião, completamente diferentes. Isso aqui, essa linha aqui é um ultraje. Mas, de novo, pela terceira vez, essa linha vai ter um vídeo só dela, tá? Atualmente, vamos focar nas linhas 2 Verde e 19 Celeste. Bom, eu vejo dois problemas principais aqui, né? Primeiro é que, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que essas linhas elas sempre estão ameaçando a sair, mas elas nunca saem, né, cara? É algo que é meio bizarro, porque você sempre vê notícias sobre ela, mas sempre parece ter ainda mais 1 ou 2 anos até as obras começarem, né? Sempre. É bizarro, cara, mas é verdade, entende? Então, se a gente for ver aqui, ó, uma matéria da Agência São Paulo, tá? O metrô vai analisar as propostas financeiras e técnicas, blá 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 blá. Após isso, possível homologar os vencedores, tal, seguidos pelas obras, enfim. O prazo de conclusão é de 75 meses a partir do início da construção. Ou seja, se a gente for ver todo esse processo, né, esse progresso que está tendo, a gente fala, nossa, logo logo as obras começam, né? Mas não, cara. A gente acabou de ter o leilão. Então, logo depois do leilão, nós vamos ter aí, como estava na matéria lá, as empresas vão ter que enviar as propostas ainda para o metrô. Tá? O metrô vai ter que avaliar, vai ter que permitir, vai ter que aceitar. Enfim, os projetos executivos vão começar a serem acabados para depois as obras começarem. Tá? Isso aí provavelmente lá para 2027. Aí depois de 2027 nós temos mais 75 meses até a conclusão das obras. Isso aqui, pelas minhas contas, são um pouco mais de 6 anos. Tá? Ou seja, 2027, coloca mais 6 anos e pouquinho. Vamos colocar mais uns 7 anos, porque sendo muito otimista, tá? Porque essas obras atrasam, isso é normal, a gente está no Brasil, né? A gente vai ter aí uma demora de mais ou menos uns 9 anos até a abertura dessa linha, né? E lá para 2033. E a previsão da linha 2 Verde de abrir aqui em Guarulhos é 2032, ou seja, por mais próximas que elas pareçam, essas linhas ainda estão muito longe da realidade, né, cara? E é de se entender por quê, né? Se a gente olha para essa obra, a gente vê que é uma obra extremamente complexa, né? Extremamente complexa. E de fato vai trazer muitos benefícios para Guarulhos, né? Mas eu me preocupo um pouco. Em relação à linha 19 Celeste, eu não tenho nada contra, absolutamente nada mesmo. Eu estou apenas pontuando algumas coisas que me chamam a atenção, né? Sobre tempos, prazos e a ironia, né? De aquele ditado, tão perto, mas tão longe, né? É o que essas linhas me passam um pouco, às vezes, né? E a linha 14 Onix é a mesma coisa, sinceramente, tá? Essas linhas pra mim não mudam muito, tudo igual. Deixa eu mudar um pouco esse mapa porque ele tá um pouco poluído, tá? Eu acho que assim fica um pouquinho melhor de visualizar, certo? Enfim, a única preocupação que eu tenho em relação aos períodos é que, assim, a linha 2 Verde ela tá muito mais adiantada. É possível que até o final desse ano, a gente já comece a ter obras na estação Ponte Grande, tá? O que é ótimo, né? Não me entendam mal. Mas assim, cara, eu já morei em Guarulhos, tá? Que nem eu falei no primeiro vídeo, eu tenho... já morei por 18 anos em Guarulhos. E atualmente eu moro em São Mateus, né? Essa estação aqui, e eu pego ela todo dia e venho até Vila Prudente pegar a linha verde para seguir meu percurso, né? E eu posso dizer com certeza, cara, que no horário de pico essa linha aqui vai ficar muito lotada, tá? A extensão até a Penha dela já muda completamente a dinâmica de deslocamentos em toda a região metropolitana de São Paulo. Porque se você viu no primeiro vídeo, você sabe que existem linhas radiais e linhas perimetrais, né? Linhas radiais são linhas que ligam a periferia ao centro, como é praticamente o caso de todas as linhas de São Paulo, praticamente, tá? Ligam cidades afastadas, enfim, da região metropolitana ao centro de São Paulo. Já a linha verde, caso ela venha a surgir, ela não é exatamente uma linha radial, né?
ela não passa pelo centro, ela contorna o centro, e também não é uma linha perimetral, porque ela não passa pelo perímetro da cidade, ela seria mais do que é conhecido como uma linha concêntrica, né? A gente tem aí em alguns locais, principalmente na Europa, deixa eu pegar aqui, por exemplo, Moscou, né? Vários tipos de linha concêntrica, né? Linhas de trem aí que dão a volta no centro, né? Por exemplo, Moscou aqui, olha só essa linha, interessante. Várias, né, linhas, na verdade, a gente pode visualizar. Essa linha rosa aqui, que eu não tenho ideia de qual é o nome, essa linha marrom aqui também, a gente vê que são linhas que contornam o centro, né? E a linha verde é muito interessante porque ela está para adotar esse processo. É óbvio, ela não vai fechar o arco, né? Inclusive, eu quero fazer um vídeo no futuro sobre o metrô anel, mas ela não vai fechar esse arco, né? Mas ainda assim vai ser o suficiente para mudar os deslocamentos de transporte, porque quem iria até o centro para voltar depois, vamos supor que você mora aqui em Ferraz de Vasconcelos, você queira ir até São Caetano do Sul, você provavelmente pegaria essa linha, a linha Coral, até a Luz ou até o Brás, para depois voltar para São Caetano do Sul. Agora, muito provavelmente você não vai ter que fazer isso mais. Você vai pegar a linha Coral até a Penha, vai descer a linha verde até Tamanduateí, depois vai pegar até São Caetano do Sul, né? Vai ter uma função muito parecida com a linha 14, né? Uma linha de integração, né? E isso também vai ser algo muito complicado, cara, porque, bom, digamos que a demanda, eu digo como usuário, tá? Não vou apresentar dados técnicos dessa vez, vou ficar devendo mesmo, porque eu quero que fique claro que essa é uma opinião minha, tá? Como usuário da linha verde, eu pego aqui em Vila Prudente essa linha todos os dias, por volta das 7 horas da manhã, mais ou menos, tá? Então eu desço no monotrilho, e vocês sabem que a linha 15 prata, ela é completamente dependente da linha 2 verde, porque todo mundo que vem dessa região desce aqui em Vila Prudente, tá? Não tem uma única alma, desde Jardim Colonial até Oratório, que desça entre essas estações, a não ser Vila Prudente. Todo mundo que pega o monotrilho desce em Vila Prudente, tá? Todos, sem exceção. Não tem um que sai do trem, tá? E quando chega em Vila Prudente é aquele caos, né? Todo mundo sai correndo, desce a escada e tal, para pegar aqui a estação. E aqui na Vila Prudente tem um esquema seguinte, são duas plataformas, né? Uma na direita e uma na esquerda, e as duas funcionam simultaneamente, né? Os trens vão alternando entre cada plataforma, e é muito interessante porque as duas plataformas lotam em horário de pico, né? E, cara, em horário de pico, o intervalo de trens não é pouco, não é devagar. Costuma chegar um trem, mais ou menos, a cada 2 minutos. Um metrô, no caso, né? E os trens, eles saem cheios daqui e às vezes não tem nem espaço para quem vai subir em Tamanduateí. Então eu fico imaginando como que essa linha verde vai ficar depois que ela foi inaugurada, por exemplo, do trecho até a Penha. Entende? Porque, cara, a gente vai ter um fluxo grande de gente vindo para a região do ABC. Cara, essa região do ABC, ela é um imã de passageiros. Eu falei isso no primeiro vídeo, né? Por mais que não pareça, aqui tem muita gente que vem trabalhar. Principalmente quem mora nessa região aqui, próximo da Vila Prudente, Vila Madalena, Ipiranga, né? São Mateus. Pô, Santo André, São Bernardo do Campo estão aqui do lado. Tem muita gente que desce a linha 10 Turquesa, entende? Em horário de pico. Tem um contrafluxo consideravelmente forte aqui nesse sentido. Então, se a gente vê que na linha verde, por exemplo, tiver um fluxo grande de pessoas descendo por aqui, é muito provável que essas estações vão lotar, tá? E por mais que o metrô seja para comprar novos trens, né, para suprir a demanda dessas linhas, 44 novos trens, se eu não me engano, eu ainda assim, cara, acho que essa demanda aqui são bairros, olha, são bairros grandes que vão ter por aqui, tá? São bairros enormes. E eu tenho receio que essa linha não dê conta como posso dizer, da pressão, certo? Até porque se a gente considerar novamente que toda a linha 15 é suportada pela linha 2 e ela está em expansão atualmente, tem 2 estações em expansão, em construção, vai ser mais gente ainda vindo para a linha verde, né?
Logo, logo essa integração aqui, estação Ipiranga, vai ser concluída para a linha 15, mas até lá eu tenho medo do que pode acontecer. Lembra que são pequenos intervalos, tá? E onde eu quero chegar aqui, Guarulhos tem a ver com isso? Guarulhos tem a ver que, cara, vai vir uma quantidade absurda de gente para cá também, tá? Lembrando, Guarulhos, a quantidade de gente que se move para a Zona Norte, para a Zona Leste para trabalhar em Guarulhos é absurda, tá? E ela está completamente sendo segurada por ônibus intermunicipais. Então, se qualquer alternativa que você tiver de transporte mais rápido da cidade até aqui, as pessoas vão usar. Elas vão usar. E essa estação aqui, cara, Dutra, ela vai ter uma importância fundamental, porque pelo próprio nome, ela está do lado da maior rodovia do país, entende? E no mesmo caso que eu usei, no mesmo exemplo que eu usei no vídeo passado, falando do Bom Sucesso, onde pessoas podem descer nas margens da Dutra e vir andando até a estação por ser um caminho mais rápido, mais eficiente, isso provavelmente, com certeza, nem provavelmente, isso é absoluta certeza que vai acontecer lá também, né? E muito mais, na verdade, porque agora a estação ela vai estar no ponto, né? Ela vai estar no ponto. Então, a gente vai ter gente de todos os lugares de Guarulhos vindo para cá. Não vai ser gente que mora só no centro. Não vai ser nem só guarulhense. Vai ser gente que mora em Arujá. De novo, as linhas que suprimem o fluxo dessas cidades são linhas intermunicipais que cortam o eixo da Dutra e vêm até a Armênia, aqui na Zona Norte, tá? Essa estação aqui. Ou seja, se essas pessoas quiserem chegar em qualquer outro lugar do metrô, é muito provável que elas vão ter que pegar o ônibus até a Armênia, pegar a linha azul, vir até o centro e aí sim começar a se distribuir. Mas se você tiver uma estação de metrô aqui do lado, com a possibilidade de se conectar já diretamente à linha 13, à linha 2, a Penha e até a zona sul de São Paulo, cara, é muito provável que essas pessoas vão pegar, tá? Ou seja, o que eu tô querendo dizer na prática? Que a gente vai ter uma redistribuição de fluxo absurda, tá? A linha verde, ela não vai só pegar passageiros de outras linhas aqui de cima e redistribuir. Ela vai pegar gente de toda a região metropolitana e redistribuir por essa região, aliviando o centro. E esse é o intuito? Sim, perfeitamente. A gente tem que liberar um pouco as estações centrais de São Paulo, cara. A luz está impossível. Em horários de pico, não tem espaço mais para tanta gente. As plataformas lotam, né? A gente tem que livrar essas linhas, sim, com certeza. Mas será, cara? A que custo? Sabe? Eu acho que... Eu tenho, de novo, é um achismo, são opiniões puramente minhas. Eu tenho receio que a linha verde fique extremamente saturada por um período de tempo. Pelo menos até a linha 19 Celeste ser inaugurada. Tá? Porque com a linha 19 Celeste sendo inaugurada, a gente provavelmente vai ter um grande... uma espada de dois gumes. Porque ao mesmo tempo que ela pode aliviar muito a linha verde, levando gente daqui do centro para a Zona Norte ou para outros lugares daqui, ela pode acabar aumentando ainda mais esse fluxo, trazendo gente da Zona Norte, do centro de Guarulhos até a linha verde. Tá? Porque essa ligação com a Penha é extremamente estratégica. Extremamente estratégica. E a linha verde ela vai ter uma característica levemente perimetral. De novo, ela vai distribuir os passageiros. Em horário de pico, é nítido ver que o fluxo vai ser nesse sentido aqui, ó. Vai ser vindo para São Paulo. Vai ser vindo, descendo aqui. Não vai ser o contrário. Ninguém vai querer subir esse fluxo. Ninguém vai querer ir para Guarulhos em horários de pico. Entende? Então isso me deixa com um pouco de receio. Como guarulhense, eu diria que você tem que se preocupar com isso ainda? Não, tá? Nós temos pelo menos aí mais uns 10 anos até que a primeira linha ameace a ser inaugurada, tá? O que eu acho que deveria ser a nossa postura é cobrar, né, cara? Cobrar os políticos, estar mais atento a esses projetos, porque são projetos reais, né? Por exemplo, eu pessoalmente me arrependo muito de não ter ido na consulta pública, na audiência pública da linha 14 ônibus. Me arrependo demais. Entende? E só o fato da gente ter linhas como a linha 13 Jade, que corta o município de Guarulhos no meio. Se você olhar Guarulhos, ela literalmente está cortando o município no meio. Mas não ter uma alma viva em Guarulhos que use essa linha, cara, isso pra mim é revoltante. Isso pra mim mostra o quanto o povo é ignorante ou não liga em relação a isso. Entende? Não tem opinião. Porque nós temos uma linha de trem que corta o município no meio, mas que não serve para a cidade. Isso é um absurdo.
Entende? Eu acho que se desde o início todos estivessem cientes que isso ia acontecer, eu acho muito difícil que isso teria acontecido dessa forma, cara. Muito difícil, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu tenho algumas duras críticas ao sistema de metro ferroviário aqui em Guarulhos, tá? É nítido que Guarulhos no futuro, se todos esses planos se concretizarem, vai estar muito bem servida de linhas de trem, tá? Nós vamos ter a linha 14, a linha 13, a linha 2, a linha 19, tá? Mas eu ainda acho que há alguns problemas nesses planos que são fáceis, entre muitas aspas, de se resolver, tá? Então, enfim, né, cara? Guarulhos vai finalmente receber metrô? Ainda não, né? Ainda não. Provavelmente essa era a resposta que você estava esperando e essa é a resposta para o título do vídeo. Ainda não, tá? E me deixa até com medo da década. Eu duvido muito que vai ser na década que vem, cara. Eu duvido demais. Só de ver a enrola para sair esse People Mover aqui, que está sendo adiado há mais de 2 anos já. E nossa. Bom, enfim, né, gente? Mas eu vou falar um pouco melhor depois principalmente sobre a linha verde, a linha 13, Jade. Essa linha aqui é o meu karma, cara. Não é possível, tá? Eu acho, por exemplo, tá? Só para não deixar no ar aí, eu acho, por exemplo, que poderia haver uma ligação da linha 19 Celeste com a linha 13 Jade, tá? Com certeza. Vamos contar mais ou menos qual que é a distância bem aproximada, tá? Entre esses dois trechos, só seguindo o eixo da Avenida Tiradentes. Se a gente for contar até Guarulhos Secap, ó, são 5 quilômetros, vamos arredondar para cima aí. 5 quilômetros. Dá para colocar aí mais 3 estações, mais 3 estações até Guarulhos Secap, tá? E isso seria, cara, de uma importância estratégica absurda, tá? Porque essa linha aqui, ela é uma linha que liga o Aeroporto Internacional de Guarulhos. E você estaria evitando todo o ciclo, todo o fluxo de gente da Zona Norte para vir até o centro, no Anhangabaú, e fazer aquele mesmo roteirinho de coisa radial, entende? Ou melhor, né? Até a Luz, para poder pegar a linha 13, caso queira vir ao aeroporto, né? Ou pegar aqui na Luz o Expresso Aeroporto, enfim. Eu acho que essa linha poderia ter essa conexão aqui, colocar mais, sei lá, mais 3 estações, cara. Por exemplo, aqui, ó, uma estação aqui, Bom Clima. Não sei digitar. Bom Clima. Aí aqui a gente pode colocar mais uma estação ainda, ó. Vila Barros. Nem precisa de uma terceira. Se você parar pra olhar bem, ó, tá um bom espaçamento. Entende? Por que, cara, eu acho essa conexão importante? Porque ela permitiria o fluxo de gente da periferia de Guarulhos até o centro de Guarulhos sem ter que usar carro. Atualmente, cara, quem mora em Guarulhos não vive sem carro. Impossível. Tudo que você vai fazer, você usa carro. É carro pra lá, é carro pra cá. Você pega ônibus, os ônibus vão pela Dutra. Cara, esse trânsito aqui hoje. Eu fiquei hoje 3 horas pra me deslocar. 3 horas no total, né? Eu fiquei, acho que no ônibus, 2 horas pra me deslocar da Armênia até a região do Pimentas, cara, pela Dutra. E só nesse trecho aqui da Fernão Dias eu fiquei parado mais ou menos 40 minutos. Em 40 minutos eu andei mais ou menos do Parque Novo Mundo, deixa eu ver, mais ou menos aqui, ó, nessa avenida. Eu andei até mais ou menos aqui, ó, quase 2 quilômetros. E, cara, isso aqui é absurdo, isso aqui é ridículo, entende? E quando você repara que grande parte desse problema é porque não há alternativa de deslocamento da periferia de Guarulhos até o centro, muito disso aparentemente se resolve, entende? Porque se você faz uma conexão tão simples, entre aspas, né, quanto essa daqui, ó, você já permite, cara, o deslocamento de quem tá aqui no Pimentas, no Vilani, em todos os bairros ao redor, de fazer esse caminho diretamente, sem ter que pegar ônibus. Entende? Qual que é a lógica de você ter 4 linhas de trem e metrô numa cidade e elas não se conectam para ajudar aquela própria cidade? Entende? Eu não quero dar uma de mimado, tipo, de novo, Guarulhos está muito bem servida, mas que dava para ter sido melhor planejado isso aqui, com certeza dava. Com certeza, sem dúvidas. Entende? Sem dúvidas. É nítido ver, cara. É nítido, algumas coisas são nítidas de ver. Entende? E, de novo, né, cara? Uma malha integrada, uma malha conectada, uma malha mais eficiente, uma malha mais forte.
entende? E Guarulhos tem demanda para isso, entende? Guarulhos tem demanda para isso. E, enfim, cara, eu como guarulhense, esse tipo de coisa aqui me estressa bastante, porque, por exemplo, se você quiser vir até o centro de Guarulhos, olha só, olha a ironia, tem 4 linhas de trem e metrô na sua cidade, mas se você quiser ir de um canto da sua cidade até o centro da sua própria cidade, usando as linhas que estão nela, você não consegue. Você teria que, por exemplo, vamos de um canto mais distante aqui, ó, Sacramento, até o centro de Guarulhos, por exemplo, ou você vai ter que dar essa volta inteira com a linha Jade, descer aqui no Secap e pegar um ônibus, ou você vai ter que vir pela linha 14 e a linha 12, ou pela linha 13 e a linha 14, direto até Ticoatira, depois pegar a linha verde até a Dutra, depois fazer uma outra baldeação até o centro de Guarulhos. Entende? Isso poderia ser muito facilitado, cara, muito facilitado. Poderia melhorar o transporte urbano da cidade, poderia diminuir pra caramba o fluxo de ônibus aqui na Dutra, o fluxo de carros, cara. Porque a quantidade de gente que mora nessa região periférica, que vem até o centro de Guarulhos de carro não é brincadeira, mas não. Não, nós moramos no Brasil, cara, e tipo, o pessoal prefere pensar em considerar uma fase dessa, uma fase 2, que ligar Anhangabaú até Campo Belo, do que, olha só, cara, isso aqui é patético, entende? Isso aqui é patético. Mas enfim, né? Bom, esse vídeo já tá longo pra caramba também. Espero não ter ficado me repetindo muito, tá? De novo, esses vídeos eu faço quando eu sinto, vamos dizer, não é necessidade, né? Mas quando me dá louca de fazer mesmo. E enfim, cara, vamos torcer, né? Pra essas obras aí realmente saírem do papel, né? Porque ainda assim, por mais avançadas que estejam, como eu falei no vídeo, são obras extremamente complexas, extremamente grandes e com certeza, sem menor de dúvidas, por mais que certo site ou certo político fale que não, essas obras vão levar mais de uma década para ser concluída, tá? Então vamos esperar sentados, vamos tirar nossos cavalinhos da chuva e é isso. Logo logo aí talvez saia mais vídeo.